Olá, como vocês estão? Eu sou o André, sejam bem-vindos ao canal Poesia Nunca Mais. Bom, e como vocês podem ver, né, no título do vídeo, esse vídeo eu trago aqui as minhas leituras do mês de agosto, que foram poucas, mas substanciosas, como sempre, né? Então, gente, eu vou começar aqui com um livro recém-lançado aí, né? Lançado em maio de 2022, da minha amiga poeta pernambucana radicada em Brasília, Assim Não Vale, de Noélia Ribeiro, publicado pela editora Arribaçã. Livro lindo de poesia, né? Que ela mandou para mim lá de Brasília. E eu adorei, assim. É o segundo livro da Noélia que ela me envia, né? Aliás, é o segundo que eu leio. Aí eu separei dois poemas aqui para ler, né? Vamos lá. Assim não vale. Um é o seguinte. Vou ler invertido. Vou ler esse aqui primeiro. Um é dólar. Não me mate agora. Preciso arrumar os quartos, passar o uniforme do Juninho. Não me mate agora. Preciso deixar o almoço pronto, regar as bromélias. Não me mate agora. Ainda tenho muito que fazer. Mate-me sim à tardinha e livre-se das evidências. Não quero estranhos em nossa casa importunando você. E o outro é: até quando? Eu, tu, ela, nós sem vós, eles. Assim não vale, de Noélia Ribeiro. O segundo foi K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. Eu assisti uma palestra do Bernardo Kucinski lá na faculdade, né? Ele era professor universitário, agora está aposentado, né? E esse livro aqui é a estreia dele, pelo menos em ficção, é a estreia dele na literatura, aos 74 anos. Né? Cá, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, publicado pela Companhia das Letras em 2011. Né? Então, esse livro aqui é um livro sobre a ditadura militar brasileira. Não assim, mas é sobre os desaparecidos políticos. O foco é nos desaparecidos políticos. Então, é uma literatura de testemunho, que a gente pode colocar literatura de testemunho, colocar no mesmo panorama, assim, mesmo viés da literatura de testemunho do Holocausto, né? Os judeus escrevendo sobre o Holocausto, né? Nazista, né? E no Brasil, os autores que escrevem sobre uma literatura de testemunho, né? Que vivenciaram a época, que tiveram pessoas desaparecidas, né? Desaparecidos políticos na família. Então é o caso aqui do Bernardo Kucinski, né? Então aqui no livro, diferente do que aconteceu na vida do Kucinski, porque na vida do Kucinski ele perdeu a irmã e o cunhado, desaparecidos políticos na vida real, a irmã e o cunhado. No livro é um pai em busca da filha professora de literatura na universidade, não, aliás, professora de química na Universidade de São Paulo, que se envolve é, que se envolve nas questões assim políticas na universidade, né, no centro acadêmico, e ela acaba sendo chamada para
depô, né, no DOPS, e desaparece, que é o que aconteceu com centenas de pessoas durante o regime militar. Então eu separei aqui 2 trechos, né, para ler na página 29. A página 29 diz assim: a lista dos 232 torturadores que jamais serão punidos, mesmo décadas depois de fartamente divulgada, mesmo décadas após o fim da ditadura, os manifestos dos presos políticos, o dossiê das torturas, o relatório prometido à Anistia Internacional e também a pasta de recortes de jornais sobre os hábitos e rotinas de empresários apoiadores dos centros de tortura. Não sabem que, exceto o já justiçado, todos eles morrerão de morte natural, rodeados de filhos, netos e amigos, homenageados seus nomes em placas de rua. E o outro trecho é da página 82, que diz assim: os filhos é que deveriam enterrar os pais, e não os pais enterrarem os filhos. Pior que nem isso, nem enterrar podemos. Cá, relato de uma busca do Kuczynski. Cá, claro, com referência à literatura do absurdo, né? Do tcheco Franz Kafka, que ele tem o personagem Józef K. e o personagem K, ambos nos romances O Processo e O Castelo. Então eu li essa breve biografia aqui do Machado de Assis, né, que é uma edição capa dura de banca de jornal, pela edições Isto É, revista Isto É, né, foi lançada em banca de jornal, A Vida dos Grandes Brasileiros. Esse aqui é o volume 5, dedicado ao Machado de Assis. E nem é tão antigo esse livro, já está bem amarelado, mas ele é de 2001, é dessa coleção aqui, ó, Vida dos Grandes Brasileiros. Rui Barbosa, José Bonifácio, Castro Alves, Marechal Deodoro, Santos Dumont, Dom Pedro I, Euclides da Cunha, Joaquim Nabuco, Gonçalves Dias, Cândido Portinari, né, etc. E assim, é uma biografia bem ok, é mais informativo, né? Fala sobre a vida, é a obra do Machado de Assis, né, as duas fases dele, a fase romântica, a fase realista, a fase que ele pensou que ele seria um grande poeta, não foi, né? Ele se deu melhor nos contos e nos romances, né? Como eu estou lendo os contos dele, livro de contos, várias histórias, então achei por bem ler aqui sobre a vida do Machado de Assis. Esse texto aqui é do Pedro Pereira da Silva Costa, publicado pela editora 3, em 2001. Né? O legal desse livro é que no começo dele ele tem ilustrações, né? Então, por exemplo, tem a página do jornal com os poemas do Machado de Assis. Né? O Rio de Janeiro na época do Machado de Assis. Aí tem aqui, que eu achei interessante, a casa do Machado de Assis. E aqui todas as capas dos livros do Machado de Assis, são várias páginas, né? Mas eu vou mostrar só essa. Publicados os livros na época, né? Na época que foram publicados, essas capas aqui. Esse é o que eu estou lendo, várias histórias, né? Já li Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, né? Aí tem muitas fotos e tal. Ele e a esposa. Ele mais velho, essa foto é mais famosa, né? Ele mais velho. Então tem cartas. Dá para decifrar alguma coisa das cartas. Ele aprendendo grego por conta própria. Né? É isso, né? Então aqui, Machado de Assis, A Vida dos Grandes Brasileiros. E por fim eu li 1001 livros para ler antes de morrer. Não que eu li isso aqui, né?
nesse mês. Eu venho lendo esse livro, é um livro de consulta, mas eu venho lendo ele há pelo menos 3 anos. E aí eu terminei. É um livro que tem 960 páginas e é todo ilustrado, né? Todo ilustrado. É bem bonito, as páginas especiais. Então pega desde a origem ali da literatura, né? Desde antes de 1800, anos 1800, 1900, 2000. E começa, por exemplo, com As Mil e Uma Noites, que é autor anônimo, né? Na verdade é um livro do povo árabe, né? Aí tem, ó, conhecidos assim, né? Amades de Gaul, A Vida de Lazarillo de Tormes, Gargantua e Pantagruel, os Lusíadas, né? Aí vai vindo, vai chegando mais para frente, Ivanhoé, né? Edith Wharton, né? Aí vai indo mais para frente, Castelo do Kafka, deixa eu achar um bem conhecido aqui, né? Aqui, pronto. Admirável Mundo Novo. Aí você tem a foto do autor, a capa da primeira edição, Brave New World, né? E aí fala sobre o livro. O nascimento dele, morte do Aldous Huxley, 1894, 1963. Nasceu na Inglaterra, morreu nos Estados Unidos. A primeira edição do livro, 1932. Título original, Brave New World, né? Inspirado em Men Like Gods, de A.G. Wells. Eu sabia. Então aí tem bastante informação, assim, né? Mil e um livros, né? Tem algumas controvérsias no livro, assim, principalmente a literatura mais contemporânea, da década de 50 para cá, você tem uma literatura muito anglófila, né? Muito americanos, ingleses, escritores da língua inglesa, né? Aí, acho que na tradução aqui, ao final lá, eles acrescentaram alguns brasileiros ilustres, né? Tipo o Macunaíma, do Mário de Andrade, Grande Sertão Veredas. Acredito que não estava na edição original, que é desse editor americano aqui, Peter Boxall, né? Então, aí rolou uma patriotada aí e tal. Claro que eu acho o Grande Sertão Veredas fantástico. Gunter Grass, Anos de Cão, Redoma de Vidro, da Silvia Plath, Enderby por Dentro, esse livro é muito engraçado. O Anthony Burgess, autor da Laranja Mecânica. Espião que Veio do Frio, 100 Anos de Solidão, essa foto icônica do Gabriel Garcia Marques. Com 100 anos de soledad. Né? Muito legal. A farsa acabou, velho amigo. Primeira edição de 1967. Então achei que valeu a pena, assim, né? Mas é um livro para consulta. Você quer saber sobre determinado livro, determinado autor, você olha no índice e vai na página. Ó, William Burroughs, Almoço Nu, né, A Cor Púrpura, Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie, Delta de Vênus, Anaïs Nin, Beijo da Mulher-Aranha, etc, etc, etc. Bom, e o que eu estou lendo no momento? Né? Vamos lá, né? Vamos mostrar o que eu estou lendo. Então, eu estou lendo aqui para a faculdade, eu estou lendo várias histórias do Machado de Assis, só que ele está quase que integralmente, acho que faltam 3 contos aqui, nesta edição que eu encontrei aqui em casa, que é 50 contos de Machado de Assis, selecionados por John Gladstone, que é um especialista, acho que americano, na obra do Machado, publicado pela Companhia das Letras nessa edição, que eles popularmente chamam de edições listradas, né? Então tem vários livros assim, listrados. E aí eu estou lendo aqui, dentre esses 50 contos, tem os contos que constam no livro Várias Histórias.
do Machado de Assis. Então, no Várias Histórias, das histórias mais famosas que tem aqui dos contos, para ter uma ideia, os contos mais conhecidos, né? Tem, por exemplo, O Enfermeiro, Conto de Escola, muito legal esse conto, A Cartomante, Um Apólogo, A Causa Secreta, Uns Braços, deixa eu ver se tem mais algum bem conhecido, A Desejada das Gentes, Um Homem Célebre, O Caso da Vara. São os contos mais conhecidos que tem várias histórias do Machado de Assis. Eu estou lendo. Outro que eu estou lendo, leio no caminho para o trabalho, né? Esse aqui é grande para levar dentro do ônibus, dentro da mochila, né? Pesado. Aí eu levo esse aqui mais fininho, né? Estou lendo Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, publicado aqui pela Nova Fronteira, com tradução da Vera Ribeiro, né? É um livro bem interessante que fala sobre a mulher e a literatura, mas ela pega na história, né? Por que que ela mesma diz, né? Por que que a literatura não conseguiu produzir uma mulher equivalente a Shakespeare, o que ela chama de uma irmã de Shakespeare. E aqui ela explica o porquê, né? Vou ver se eu encontro algum trecho aqui. Esse livro ele é cheio de anotações assim, porque cada página praticamente você consegue anotar alguma coisa. Mas aqui eu encontrei, por exemplo, na página 36, ela diz assim: tem vocês alguma noção de quantos livros são escritos sobre as mulheres em um ano? Lembrando que ela escreveu esse livro na década de 20, do século 20. Tem alguma noção de quantos são escritos por homens? Estão cientes de serem talvez o animal mais discutido do universo? As mulheres não escrevem livros sobre homens, um fato que não pude deixar de acolher com alívio. Pois se tivesse que ler primeiro tudo que os homens escreveram sobre as mulheres e depois tudo que as mulheres escreveram sobre os homens, floresce uma vez a cada 100 anos. Floresceria 2 vezes antes que eu pusesse a pena no papel. Por que são as mulheres, a julgar por esse catálogo, tão mais interessantes para os homens que os homens para as mulheres? Parecia um fato muito curioso e minha mente pôs-se a vagar para retratar a vida dos homens que passam o tempo escrevendo livros sobre mulheres. Se seriam velhos ou moços, casados ou solteiros, de nariz vermelho ou corcundas, de qualquer modo, era vagamente envaidecedor sentir-se alvo de tanta atenção. Um outro trecho aqui que eu achei muito interessante, só que é bem grande, né? Mas vamos lá. Eis porque tanto Napoleão quanto Mussolini insistem tão enfaticamente na inferioridade das mulheres, pois não fossem elas inferiores, eles deixariam de engrandecer-se. Isso serve para explicar, em parte, a indispensável necessidade que as mulheres tão frequentemente representam para os homens. E serve para explicar o quanto se inquietam ante a crítica que elas lhes fazem, o quanto impossível é para a mulher dizer-lhes que este livro é ruim, este quadro é fraco, ou seja lá o que for, sem magoar muito mais e despertar muito mais raiva do que um homem formulando a mesma crítica. É que quando ela começa a falar a verdade, o vulto no espelho encolhe, sua aptidão para a vida diminui. Como pode ele continuar a escrever, a proferir julgamentos, civilizar nativos, fazer leis, banquetes, escrever livros, arrumar-se todo e deitar falação nos banquetes, se não puder se ver no café da manhã e ao jantar com pelo menos o dobro do seu tamanho real? Então, a grosso modo, ela diz que a mulher, não, as mulheres, né, não tiveram escritores à altura, porque tardiamente, por uma questão do patriarcado, tardiamente elas tiveram acesso, né, a uma educação libertadora, né?
Então, a elas cabia um papel social que não contemplava a vida intelectual. Então, basicamente é isso que ela diz. E o último aqui que eu estou lendo com a minha filha, li 2 contos por enquanto, é Contos de Fada. Né? E é muito engraçado ler o Contos de Fadas de Perrault, os irmãos Grimm e Hans Christian Andersen e outros, com a apresentação da Ana Maria Machado, essa edição capa dura, da Zahar, né? Uma folha de guarda, assim, linda. Uma edição bem cuidada mesmo, a apresentação da Ana Maria Machado, né? E eu li os 2 primeiros contos dela, Cinderela, o Sapatinho de Vidro e Pele de Asno. E é engraçado que eu não anotei, mas as críticas que a minha filha Sofia, né, que tem 11 anos, as críticas que ela faz é muito engraçado. Questiona bastante, assim, os contos de fadas. E é isso, né, pessoal? Muito obrigado por quem acompanhou o vídeo até aqui e até a próxima. Um abraço.